Então, tá, a partir de agora. Então, nós estamos sendo gravados. Deixa eu ir lá para compartilhar com os senhores o positivo on. Enquanto eu abro aqui, vamos lá na página 46. Com base na análise dos mapas da página 4 do material de apoio, faça o que é solicitado. Por que o Oceano Ártico descongelado representaria enorme potencial de integração entre os polos econômicos mundiais? Alguém sabe me dizer? Por que o degelo do Ártico seria uma área de integração entre os polos comerciais mundiais? Inclusive, a gente reparou que vocês, nono C, foram unânimes em não fazer uma atividade que a gente propôs, né? Que era saber quais eram os impactos ambientais no Ártico, falar um pouquinho das rotas, então talvez seja por isso que vocês não consigam dar a resposta. Bom, a gente comentou com vocês nas aulas passadas que quando a gente fala do degelo, significa que do degelo do Ártico, né, especialmente, significa que haverá uma ampliação de áreas que possibilitam novas rotas de transporte. Então, significa que com o degelo do Ártico, haverão lugares que antes ficavam congelados o tempo todo e que agora, com o degelo dessa região, a gente pode navegar muito mais facilmente por outras áreas. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Ai. Peraí, gente, um minuto. Peraí, gente, só um minutinho, só para eu tentar abrir o mapa aqui. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ai, mas que coisa chata. Ai, não quero apagar isso. Envie, compartilhar. Tá compartilhando aqui esse mapa com vocês? Mapa político? Tá. Então, porque o Oceano Ártico descongelado representaria um enorme potencial de integração entre os blocos econômicos mundiais. Alguém aqui sabe me dizer quais são os países mais ricos e mais desenvolvidos do planeta? Pelo menos alguns? China, Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá. Mais algum? Na Europa tem algum lugar? Rússia, Alemanha, mais algum lugar? Ó, então quando a gente fala, né, de
de rotas marítimas e de integração econômica. Então, a gente tem aqui, né, Canadá, Estados Unidos, a gente tem a Europa, que é um polo importante aí de países com alto nível de consumo, alto nível de desenvolvimento. A gente tem aqui a Rússia, né, e a gente tem a China aqui, além de outras áreas, como a Austrália, por exemplo. Mas esses países aqui do norte, do hemisfério norte, seriam os países que iam se valer dessa abertura de rota comercial. Então, vamos pegar aqui a Rússia, tá? Se a Rússia quiser transportar alguma coisa aqui para a China, por exemplo, a Rússia, ela tem dois caminhos. Ela pode vir por aqui, ó, em cima no Ártico, chegou na China. Ou ela pode vir aqui, passa pela Europa, entra aqui no Estreito de Gibraltar, passa pelo Mar Mediterrâneo, entra no Canal de Suez, vai aqui passa pelo Mar Vermelho, entra aqui no Oceano Índico, cruza o Pacífico e chegou na China. Qual rota é mais rápida? Vocês acham que é a rota do Ártico ou a rota vindo aqui para a Europa, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez? Qual é a mais rápida? Do Ártico. Do Ártico. Se a rota do Ártico é a mais rápida, ela será a mais barata, ela será a mais eficiente e ela vai conectar muito mais lugares. Aí eu quero sair e eu quero levar produtos para o Canadá, tá? Então, se vamos pegar a China, vamos pegar outra aqui, peraí. Eu quero pegar da China e eu quero levar produtos aqui para a Groenlândia, tá? Então, eu posso sair aqui da China, vir aqui pelo Oceano Glacial Ártico e atingir a Dinamarca aqui através da Groenlândia. Se não, eu tenho de vir aqui, desço. Tenho duas possibilidades, tá? Ou eu venho aqui por dentro, passo pelo Canal de Suez, passo pelo Mar Mediterrâneo, entro aqui. Ou se não, eu venho aqui, ó. Oceano Pacífico, Índico, Atlântico e subo, tá? Qual das três rotas é a mais rápida? Ártico, Mediterrâneo ou os outros oceanos? Acho que o Ártico. O Ártico. Então, quando a gente fala do degelo do Ártico, do descongelamento do Ártico, ele vai facilitar com que você vai ter um encurtamento das distâncias. E quando você encurta as distâncias, principalmente entre os principais lugares que consomem. Então, você está falando de América Anglo-Saxônica, você está falando de Europa e você está falando de Ásia, que são as regiões de maior contingente de dinâmica econômica. Então, o degelo, ele vai favorecer porque ele vai encurtar distância entre os principais países de modelo econômico. Deu para entender? Deu. O material de apoio de vocês está na apostila, né? Uhum. Que página que é? 4 do material de apoio. Então, vamos lá para a página 4 do material de apoio de vocês. Vai compartilhando a apostila? Tá. Então, ó, quando a gente olha aqui, descreva a rota de passagem noroeste, citando as áreas por ela interligadas e atravessadas. Então, aqui a gente tem a região do Oceano Glacial Ártico, região essa aqui nos extremos vai ficar a maior parte do tempo congelada. No entanto, com a questão do aquecimento global, essas áreas mais periféricas, né, ou seja, mais próximas
aos continentes, elas vêm apresentando um processo de degelo, o que possibilita um maior tempo de navegabilidade, tá? Fatalmente, não são todos os tipos de navio que conseguem circular por essas áreas, tá? Você precisa ter navios que sejam equipados com quebradores de gelo, tá? Então, isso é um dos complicadores também para você conseguir interligar essa área. Mas, quando a gente olha aqui, ó, a rota de passagem noroeste, como ele está dizendo, então a gente tem a seguinte informação, ó. A gente vai olhar a linha pontilhada, tá? Então, aqui no Porto de Roterdã, na Alemanha, na Holanda, desculpa, nos Países Baixos, Porto de Roterdã é um dos portos do mundo onde você mais tem fluxo, é um dos portos mais, é o porto mais movimentado do planeta, tá? Então, você pode tirar a carga daqui do Porto de Roterdã, você vai passar aqui pelo Canadá, você passa pelos Estados Unidos, tanto via Alasca quanto a própria costa dos Estados Unidos, e você pode cruzar aqui pelo Canal do Panamá, tá? Essa aqui é a rota convencional, vai pelo Canal do Panamá, então você sai daqui de São Francisco, vem do Canal de Panamá até chegar em Roterdã. Quando você pensa na rota utilizando o Ártico, você passa aqui por cima, ó, sai de Roterdã, passa aqui pelo Canadá, no Ártico, e chega lá no São Francisco. É uma rota muito mais perto, o que faz com que você tenha economia de combustível e economia de tempo, principalmente. Essa mesma rota, ela vai também passar pela Europa, ela passa pela Ásia, então passa aqui, né, pela Rússia e consegue chegar até o Japão, ok? Então, quando a gente fala da rota de passagem, vocês devem escrever aí que ela vai passar por um dos lugares mais movimentados do planeta, que é o Porto de Roterdã. Então, todos vocês coloquem aí. Ela vai passar pelo porto mais movimentado do planeta, que é o Porto de Roterdã, na Holanda. Todos aí, gente? Minha internet caiu. Sim, professora, estamos aqui. Então, tá bom. Então, quando a gente fala aqui do porto, aqui da passagem noroeste, ele vai ligar o Porto de Roterdã a Yokohama, no Japão, e ele vai ligar até São Francisco. Colocaram? Sim. 3. Por que a passagem noroeste vem se tornando uma área estratégica no comércio e na geopolítica? Porque ela garante uma redução no percurso e essas áreas que serão atravessadas por essa nova rota marítima serão áreas aí que apresentarão um maior fluxo, maior movimentação econômica.
Foi? Foi. Nono C, a gente fez a página 49? Não. Não? Então, vamos fazer a página 49, tá? Relacione as colunas indicando, aliás, associando as regiões de origem. Deixa eu voltar aqui. Relacione as colunas associando as regiões às origens dos problemas socioambientais que mais afetam na atualidade. Então, a gente tem o A, região do polígono, que é uma região onde foram feitos, durante o período da Guerra Fria, foram feitos vários testes nucleares. A gente tem a questão do Oceano Glacial Ártico, né? Vem aí a questão do degelo, a contaminação, a intensificação por atividades ligadas ao petróleo. A gente tem o Vietnã, que houve ali durante a guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos, também durante a Guerra Fria, houve ali a utilização de uma arma química que destruiu a vegetação e que gerou muitas consequências aí para a população local. A gente tem o norte da Europa, que é uma região que, embora seja industrializada, mas ela vai receber uma grande quantidade de massas que contêm chuva ácida vindo de outras regiões da Europa que são mais industrializadas e que utilizam o carvão como principal ator aí para gerar essa energia. E a gente tem o Mar de Aral, que a gente comentou com vocês, que fala aí sobre... Aliás, não sei, a gente falou sobre agente laranja? Não lembro de vocês. Eu lembro que eu falei de chuva ácida. Falei do agente laranja com vocês? Agente laranja, não. Não? Então tá. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem também, para reforçar. Vamos lá. Professora, na verdade, você não falou da chuva ácida, você tinha parado na 45, mandou a gente fazer os exercícios. Ah, é? É. Então tá bom. Então vamos falar de chuva ácida, vamos falar de tudo que a gente não falou ainda. Bom. Desculpa, professora, você falou da chuva ácida, sim. Desculpa. Falei? Para mim é que a chuva ácida tá como ok. A gente laranja que não, que tá em aberto no A e B, ok, mas você está em aberto, ó. Ai, Cristo, o negócio não abre. Bom, então quando a gente fala do agente laranja, a gente está falando de um herbicida, tá? A gente está falando de um veneno que os Estados Unidos, ele usou durante a guerra que ele teve com o Vietnã, tá? Então, na década... Aqui, esse slide eu mostrei para vocês, sim ou não? Aliás, não está compartilhando, né? Então, a gente compartilha o slide também. Isso aqui eu mostrei para vocês? Mostrou. Tá. Bom, então, quando a gente fala do agente laranja, então, os Estados Unidos, ele vai entrar numa guerra contra o Vietnã. O Vietnã, ele estava vivendo um momento, durante esse período da Guerra Fria, onde o norte dele era socialista,
e o Sul era capitalista. E aí os Estados Unidos, para não perder essa autonomia, né, entre os países capitalistas, ele vai e entra numa guerra contra o Vietnã. Quando ele inicia essa guerra no Vietnã, o Vietnã é um país que tem um clima equatorial, né, portanto, muita umidade, muita chuva, muita floresta, muita lama. E aí os Estados Unidos, ele decide entrar na guerra do Vietnã. Vocês estão me ouvindo bem ou tá com falha? Blá, 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 Eu tô ouvindo de boa. Tá. E aí os Estados Unidos, ele entra nessa guerra e ele já entra perdendo, porque, primeiro, ele desembarca no Vietnã munido com canhões, munidos com tanques de guerras, com armamento extremamente pesado, e aí a primeira coisa que vai acontecer com ele vai ser afundar na lama. Ele vai ter já uma primeira derrota. Segunda derrota, que os Estados Unidos ele é muito ruim em geografia. Então, ele tinha dificuldade para poder encontrar os soldados aí no meio dessa região de floresta, no meio dessa região onde eu tenho bastante chuva. Então, soldados vietnamitas se escondiam, se camuflavam e os Estados Unidos tinham uma grande dificuldade com relação a isso. E aí, os Estados Unidos pensam no seguinte: vamos desenvolver uma arma de destruição em massa, inclusive armas que sejam biológicas, tá? E aí, o que ele faz? Estados Unidos, ele vai sobrevoar, né, as florestas vietnamitas e ele vai lançar esse herbicida, né? E quando ele joga esse herbicida, ele vai produzir a mortalidade das vegetações. Então, as folhas vão morrer, vão cair, e com isso os soldados vietnamitas vão ficar sem área de esconderijo, tá? Só que quando você lança, né, inclusive os Estados Unidos, ele foi bombardeado pela sociedade por conta dessa ação, porque foi uma ação muito impensada, foi uma ação covarde dos Estados Unidos, porque daí quando ele lançou essa bomba, né, de destruição em massa, esse herbicida, que ganhou o nome de agente laranja, porque ele tinha uma coloração alaranjada, produziu a mortalidade das vegetações, uma perda terrível de biodiversidade, e ele produziu também uma contaminação no ar, que as pessoas, quando respiravam esse ar contaminado por esse herbicida, as próximas gestações, elas fariam aí com que as crianças que nascessem teriam deficiências congênitas. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando para a gente esse herbicida sendo lançado aí covardemente no Vietnã, e hoje a população do Vietnã sofre aí com essas deformidades. E aí, os Estados Unidos hoje ele entra com uma ação para ter com muitos trabalhos de pesquisas para tentar reverter essa situação, para tentar mitigar o impacto que ele gerou nessa sociedade. Mas o fato é que ele entrou muito pesadamente contra os vietnamitas e ele, infelizmente, deixou sequelas que ultrapassam já aí várias décadas, né? Essa guerra no Vietnã, ela vai começar na década de 60 e ela vai durar 15 anos, então ela começa em 61, acaba em 75 e ela infelizmente produziu um verdadeiro massacre, tanto em questões ambientais, porque você tem solo contaminado, ar contaminado, água contaminada, e você tem a população, infelizmente, sofrendo aí com essas ações, nascendo com deformidades congênitas, tá? Depois vocês leiam ali a apostila de vocês e grifem os pontos mais importantes. Eu achei importante trazer para vocês essa imagem para a gente perceber o impacto das ações impensadas, né? Então, os Estados Unidos, ele entra nessa guerra com uma gana de vencer a qualquer custo. E muitas vezes ele não se importa com vidas que estejam ali e impensadamente ele acaba gerando lá situações que vão ser complicadas, que vão trazer complicações por muitos anos, tá? Então, esse é o agente laranja. Quando a gente fala, né, de radioativos soviéticos, direto já vem na cabeça da gente
já vem na cabeça da gente Chernobyl, né? Então, Chernobyl, vocês já ouviram falar, a gente também já comentou aqui algumas coisas. Foi um acidente radioativo nuclear, né, que aconteceu na década de 80. Esse acidente acontece na Ucrânia. Ucrânia que pertencia aí à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse incidente, ele não vai ser divulgado para todo mundo, ele vai ficar restrito na União Soviética por 15 dias, e só depois de 15 dias, a Suíça começa a receber uma grande quantidade de nuvens com altos índices de radiação, e aí eles vão fazer um rastreamento para ver de onde vêm essas nuvens, e aí eles descobrem que ela vem da Ucrânia, e aí é feito um contato para entender o que é que está acontecendo, e aí a informação é passada de que houve um acidente radioativo e que há mais de 15 dias havia acontecido uma explosão e você tem um incêndio nessa usina nuclear que ele está acometendo aí já há mais de 15 dias e que ele está fora de controle. E aí a gente tem, né, por conta desse acidente radioativo, a gente precisou fazer lá na Ucrânia a evacuação das pessoas, porque você tem a contaminação do ar, né, não dá para barrar, então essa contaminação por radioativos, ela vai ficar circulando na atmosfera por muito tempo, você precisa retirar as pessoas e você tem um impacto social tremendamente elevado, porque essas pessoas, elas trabalham, elas têm casa, elas estudam, elas têm consultas médicas e de uma hora para outra, essas pessoas são obrigadas a saírem dos seus locais de origem e a migrarem para outras regiões que elas não sabem como será, porque vai ser tudo novo. Então, desse acidente de Chernobyl, a gente tem áreas ali que vão ser chamadas de região fantasma, porque elas não podem ser ocupadas por ser humano. A natureza já se adaptou, né, já se reorganizou, mas o fato é que a gente tem índices de radiação muito elevados e todos vocês sabem que quando nós entramos em contato com agentes radioativos, a gente tem aí contaminação que pode gerar vários problemas, como câncer, por exemplo, tá? Além desse acidente radioativo em Chernobyl, a gente vai ter também na região do Cazaquistão, né, que pertencia também à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e vocês sabem que durante a Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética, eles praticavam o que a gente chama de corrida armamentista. Então, havia aí nesses dois países uma disputa para ver quem seria o país que desenvolveria a arma mais poderosa, né? E aí, por conta disso, muitos testes radioativos, né, muitos testes nucleares foram feitos em vários países, inclusive em países como o Cazaquistão. Então, o Cazaquistão, a gente tem ali, por exemplo, uma região chamada de polígono, e nessa região do polígono vão acontecer mais de 500 testes nucleares durante a Guerra Fria. E aí, quando acaba a Guerra Fria, né, cada país vai se tornar independente, o Cazaquistão, né, que era o palco aí desses testes nucleares, ele será uma região que vai ter muito lixo atômico, né? Vai ter aí muitos resíduos desses testes nucleares. Obviamente que esses testes nucleares, eles produziram nessa região um alto índice de contaminação. E essa contaminação, ela fez com que muitas pessoas do Cazaquistão também ficassem contaminadas, tá? E aí, quando há independência, quando acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os lugares abandonados, eles começam a ser saqueados, eles começam a ser furtados, e esses materiais, eles com rejeitos aí radioativos, eles acabam aí por contaminar uma área muito maior e pior, sem controle, tá?
Então, há uma estimativa que mais de 500 mil pessoas tenham sido expostas a essa radiação, que se contaminam, que morrem, tudo isso lá na região onde hoje a gente chama de polígono do Cazaquistão, tá? Que era uma região de testes nucleares. E aí, a gente tem a contaminação não só das pessoas, mas a gente tem a contaminação dos arredores. Então, as áreas de estepes, por exemplo, vão ser áreas impróprias para a utilização de pessoas, que vai impactar diretamente na biodiversidade. Se você tem uma atividade agrícola nessa região, você não pode fazer mais. E para a situação ficar mais difícil, quando a gente fala de radiação, é muito complicado, muito longo o processo de revitalização dessa área, tá? Então, para você retirar todo esse agente contaminante, e aí acaba, infelizmente, abandonando essas áreas, e muitas vezes tem países que não têm área para serem usadas, são países pequenos, e aí você acaba reduzindo a área de plantio, criando uma dependência econômica muito maior, tá? Então, vamos fazer aí junto essa questão. Relacione as colunas, associando as regiões às origens dos problemas socioambientais que afetam na atualidade. Então, a gente tem A, polígono, que é o Cazaquistão, B, Oceano Ártico, C, Vietnã, D, Norte da Europa e E, Mar de Aral. Alvo de ataques químicos, A, B, C, D ou E? C. C, isso mesmo. Então, C foi uma região onde houveram os ataques químicos, que a ideia era a morte em massa de pessoas, tá? Local de testes nucleares. Ah, isso mesmo. Desvio de água para irrigação. Mar de Aral. Mar de Aral, isso mesmo. Risco de contaminação petrolífera. Oceano Ártico. Oceano Ártico. E elevada incidência de chuvas ácidas. Norte da Europa. Norte da Europa, muito bem, nono C. Qual o nome dos rios, dos dois rios, cujo desvio de águas para irrigação fez com que o Mar de Aral esteja secando? Vou pedir para vocês irem lá na página 42 e dar uma olhada lá. Acharam? Sim, é o Sirdária e o Amudária. Isso, então os rios Sirdária e Amudária. Pronto? Pronto. Bom, agora a gente vai falar sobre os impactos socioambientais na Oceania, tá? Então, quando a gente fala da Oceania, a gente já sabe que eu tenho um continente que ele é diferente, né? Ele é um continente composto aí por milhares de ilhas. Vocês me falem aí que horas são, gente, que eu tô sem horário. Que horas são? 2h38. Tá. E aí, a gente tem um continente, então, que ele é diferente, como eu já falei. Ele é um continente onde a maioria dos países vão ter uma grande quantidade de área florestal e serão mais pobres em minérios, tá? A Austrália será o país onde eu mais terei diversidade mineral, onde eu mais terei riqueza mineral.
A Nova Zelândia também existe, mas numa quantidade inferior, até por conta da proporção do tamanho entre essas duas áreas, tá? E aí, o que a gente tem de informação? Que o continente da Austrália, aliás, da Oceania, ele é um continente que, durante muito tempo, as pessoas que vinham da África, cruzavam pela Ásia até chegar à Oceania, conseguiam fazer isso utilizando somente os pés. Não havia ainda elevação das águas. Então, as pessoas conseguiam chegar a esse continente. E quando os indivíduos atingem o continente da Oceania, pouco tempo depois, começa a acontecer a elevação das águas, tá? E aí começa a cercar esses países, né? E aí eles não vão ter mais conexão. E, no entanto, muitas dessas áreas, especialmente a Austrália, especialmente a Nova Zelândia, serão áreas onde hoje é possível encontrar ossos, né, fósseis, de uma megafauna. O que isso significa? Que eram animais de grande porte, né, de grande dimensão, e que esses animais, durante algum tempo, eles foram aí abatidos até chegarem à sua extinção. Então, a Oceania, ela já passou por um pico aí de extinção de espécies de animais que eram servidos aí como caça, como áreas pelos caçadores e coletores. Então, esses grandes animais serviam como alimentação para os homens primitivos, tá? E durante muito tempo, essa região ela ficou isolada, né? Ela não foi explorada. E aí, a partir do século XVIII, a gente vai entrar num período colonial, onde os europeus começam um processo de colonização na Oceania. E aí a gente entra, né, num segundo período de exploração, né, o primeiro aí dos homens dos primórdios, né, dos primeiros homens do continente, e agora a gente vem com os colonizadores. Então, a primeira ação de exploração dos colonizadores foram as baleias, né? Eles vão explorar as baleias, chegando quase à extinção, né, desse grande mamífero. E depois, né, vão percebendo que o continente da Oceania tinha mais a oferecer. Então, tinha minérios, tinha recursos dentro dos oceanos que poderiam também ser explorados. E aí, durante alguns anos, essa atividade predatória, né, de exploração do continente, ela vai acontecer de maneira desenfreada. Os países, quando recebem a sua independência, eles conseguem manter uma atividade econômica ainda muito atrelada ao extrativismo, tanto mineral quanto animal e vegetal. E aí, né, a gente tem percebido que de uns anos para cá, o continente da Oceania, pelo seu aspecto, né, de serem ilhas, ele é um dos continentes que mais vem sofrendo. Então, como vocês já sabem, a gente tem um aquecimento global, e aí o painel, o IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, ele tem percebido, né, tem feito vários estudos climáticos e percebido que a Oceania existem várias ilhas que estão desaparecendo, estão sumindo. Então, a gente já sabe que nós vamos ter o aquecimento global, que atinge o Ártico, atinge a Antártida, e esse degelo promove a elevação das águas oceânicas. Não somente a elevação das águas oceânicas, mas também a alteração da sua temperatura. E aí, quando você altera a temperatura das águas, você vai interferir nos corais, você vai criar doenças nos corais, que vão ter ali o seu bioma modificado por conta da elevação das temperaturas. Você tem a fauna, né, especialmente a fauna marinha, sendo prejudicada, porque se você tem elevação das temperaturas, essa fauna que está habituada a temperaturas menores, ela migra para outras áreas. Portanto, se você depende do peixe
a possibilidade de você ter menos cardumes aumenta, porque você tem elevação da temperatura, portanto, muda a característica dessa água e a fauna que existe ali acaba migrando. Quando você tem elevação das águas, né, você tem a inundação de áreas continentais, áreas essas que eram utilizadas para o plantio, para a habitação, para o trabalho. Essas áreas deixarão de ser utilizadas, serão abandonadas, porque não haverá espaço para que as pessoas vivam ali. Então, de uns anos para cá, a gente vem percebido que muitas ilhas no continente africano, aliás, no continente da Oceania, vem sendo aí atingido pela elevação das águas oriundas aí do aquecimento global. Então, a gente tem aqui as Ilhas Marshall, que elas estão reduzindo de tamanho, né? A cada ano que passa, a gente tem uma expansão do volume de águas penetrando o continente, reduzindo aí a área de ocupação dessa região. Até aqui tudo bem, nono ano? Uhum. Bom, agora a gente vai falar dos impactos na extração mineral. Quando a gente fala da extração mineral, então a gente tem uma foto aí. Anderson está na aula ainda? Estou aqui, professora. Ô, Anderson, fala pra gente quais são olhando por essa foto, quais são os impactos ambientais que você consegue perceber? Podemos ver que nessas montanhas tinha muita vegetação, hoje não tem mais vegetação. Então, a gente tem a retirada da vegetação. Quando a gente retira a vegetação de um lugar, a gente tem algum problema? Gera algum impacto? O solo ele fica mais frágil. Então, quando a gente tem a retirada de vegetação, esse solo fica mais exposto, né? Portanto, aqui, ó, se a gente reparar nessa região, esse solo está exposto. Se cai uma chuva aqui, essa água da chuva vai produzir erosão, que é a levada de sedimentos para outras regiões. Portanto, você deixa esse solo mais pobre, né? Você deixa esse solo sem a capacidade de produção, por exemplo. Quando a gente tira a vegetação, além de um problema no solo, tem mais algum problema que é causado? A mudança de clima? A gente tem a mudança do clima, né? Então, a gente vai ter nessa região o que nós chamamos de microclima, né? Ou seja, naquele espaço eu tenho uma mudança de clima. Então, nos lugares onde eu antes tinha vegetação, eram locais mais úmidos, né? A gente pode levar como exemplo São Paulo. São Paulo, na década de 60, 70, 50, era conhecido como Terra da Garoa, né? Por que São Paulo era conhecido como Terra da Garoa? Você tem muito mais umidade, você tem muito mais vegetação. Na medida em que São Paulo vai expandindo, São Paulo vai crescendo, você tem a retirada dessa vegetação para dar espaço para que as pessoas construam suas casas, para que sejam construídos os prédios, as ruas vão ser asfaltadas, e aí a gente tem em São Paulo um microclima diferente. São Paulo vai deixar de ser a terra da garoa. Então, hoje, se nós compararmos as temperaturas de São Paulo na década de 50, de 60, São Paulo tinha né, temperaturas muito menores e a gente tinha uma maior quantidade de umidade. Hoje, a gente tem situações, por exemplo, de secura, a umidade do ar atingindo aí a níveis de 30%, o que seria impensado em São Paulo lá na década de 30. Então, aí a gente chama de microclima, né? Então, quando eu tenho
regiões que eu retiro vegetação, eu interfiro no clima, eu interfiro no solo, eu retiro a riqueza biológica dessa região, né? Então, a fauna, a flora, todos eles serão retirados. Então, o processo de mineração, ele é um processo econômico importante para muitos países. Brasil entra nessa, países da países aí como a própria Austrália, são países que vão ter uma certa dependência. Então, é importante que vocês grifem aqui, ó, que os minérios, principalmente o carvão, o ouro, o ferro, o gás, o alumínio, representam para a Austrália o principal produto de exportação e fonte de renda, seguido do turismo. Então, ele tem ali duas fontes econômicas principais, que é o setor primário e o setor terciário. E, infelizmente, quando a gente fala da mineração, ela vai trazer muitos impactos socioambientais. Falamos aí com vocês sobre os impactos ambientais e sociais. Quais são os impactos desse microclima na sociedade? Quais são os impactos do empobrecimento desse solo? Tem algum impacto no ano? Que não vai poder fazer a agricultura nesse solo, não vai poder fazer o plantio. O que acontece, né? Se a gente for pensar em espaço per capita, né? Espaço por cabeça, para que uma pessoa possa ter a sua alimentação garantida, né? Para que ela possa ter ali o seu espaço de produção de alimento garantido, a ONU faz uma estimativa que cada pessoa, para garantir o seu alimento, necessita de uma área ai, meu Deus, 2 quilômetros quadrados para você poder fazer esse plantio. É uma média, tá? Que eles fazem. E cada vez que você tem redução dessa área de plantio, né? Então, existem áreas, por exemplo, cuja o espaço de per capita vai ser de 800 metros quadrados. Quando você tem essa redução, significa que o espaço que você tem hoje, que seria adequado para o plantio, para suprir as necessidades alimentares do seu país, significa que você não tem mais espaço. Então, redução de espaço para plantio, menos comida, maior dependência de obtenção de alimentação de outros países. E muitas vezes, quando você depende de um outro país para receber algo que é vital, que é necessário para a sua sobrevivência, você vai ter problemas, porque nem sempre os países vão querer oferecer para você aquilo que você precisa. Até aqui alguma dúvida, Nuno C? Não. Então, a gente termina por aqui e a gente se vê amanhã, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Um beijo e fiquem com Deus, tá? Também. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Levi. Fica com Deus, Sandro.